15, 20 a 24. Levantando-se, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, podemos estudá-la mais uma vez. Mais uma vez, podemos declarar o Teu grande amor por nós e que possamos reconhecer o cuidado, o perdão do Senhor, como o Senhor nos recebe, ó Deus. Que possamos assim, ó Deus, podemos nos aproximar mais de Ti com firmeza e crescer mais a Tua presença, mais, ó Deus, diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a necessidade de pensar em quem nós somos, relacionado à nossa miséria, que nós somos pecadores, que nós somos pequenos, que nós devemos sempre partir desta lembrança de que nós pecamos, nós nascemos em pecado e nós precisamos do Senhor. A mensagem de hoje, ela está relacionada a esse tema, no sentido de que nós precisamos sim pensar na misericórdia, pensar no tanto que nós somos pecadores, mas isso também não pode fazer de nós pessoas medrosas, culpados, fracos, sempre olhando para Deus como aquele miserável que nunca pode ser atingido pelo perdão, pelo amor. A ideia do nosso estudo de hoje é mais ou menos assim. Falando de identidade, nós estamos repetindo que a identidade nossa vem de Deus, externa, porque nós somos criados por Deus, e a partir daí, nós lembramos que essa identidade foi afetada pela queda, foi de certa forma perdida, deformada, mas nós temos em Cristo redenção e nós partimos desse momento em estarmos mais e mais a partir de Cristo, a partir de Deus, tomando essa imagem. Estava lembrando das palavras de Paulo, ele chega a ponto de dizer que já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Você imagina que profundidade que Paulo chegou a tomar a ponto de dizer que a sua identidade já não tinha mais nada dele mesmo. Ele vivia para Cristo, ele não se importava mais. Tudo que ele tinha, ele disse que ele poderia perder, seria como refúgio. Qualquer coisa que viesse a ser colocada no lugar de Deus, ele preferia perder, porque perda era lucro. Irmãos, essa busca pela identidade, essa cura, ela é algo que não acontece de um dia para o outro. Nós sabemos as dificuldades. Por mais que a gente entenda essa necessidade de buscar a Deus, sempre nós vamos olhar e sabemos que nós estamos distante disso. E
não para nos conformar, mas nós sabemos que ainda falta muito. Eu, como disse, essa identidade só será plenamente formada quando nós estivermos com Jesus nos céus. E sim, lá nós teremos até mesmo um novo corpo, nós teremos sabedoria, nós podemos enxergar, nós podemos estar diante de Deus e a glória de Deus estará em nós, perfeitamente. Mas o quanto mais próximos nós podemos chegar de Deus, da identidade de Deus nesse mundo, o quanto nós temos buscado isso. O que é esse eu? Enquanto o mundo acredita que o eu está relacionado à sua própria humanidade, eu sou o que eu quero, eu sou o que eu posso, eu sou o que eu possuo, eu sou o que eu sinto, nós sabemos que esse eu do cristão está em Deus, em voltar-se para Deus. Eu preciso de olhar para fora, para que eu tenha a real identidade, para que eu seja quem Deus quer que eu realmente seja. Eu preciso me espelhar em Deus, eu preciso me grudar a Deus. A partir dos momentos em que eu desisto, ou que eu distraio, ou que eu simplesmente começo a olhar para mim mesmo, eu vou tomando uma identidade nova, antiga, né? Identidade do pecado. Mas quando eu mais olho para Deus, mais eu volto para a identidade de Deus. É interessante que Deus tem autonomia na identidade. Lembra o que ele disse para Moisés? Eu sou o que sou. Se a gente for definir o que nós somos, eu sou o que Deus é. Eu sou o que Deus criou, como Deus criou. Deus não precisa disso. Ou seja, Deus não depende de nada e de ninguém para a sua origem, existência e significado. Eu sou o que sou. Deus não precisa se identificar com nada externo. Sua identidade é autônoma, autossuficiente. Mas enquanto Deus não depende de nada e de ninguém, nós somos totalmente dependentes de Deus. Então nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre essa identidade encontrada e a cura do nosso relacionamento com Deus, principalmente em relação à culpa, em relação ao nosso sentimento, muitas vezes, de que ainda não estamos prontos, de que ainda não somos perdoados por Deus. Estamos falando muito de buscar a identidade, mas é certo que a partir do momento em que a queda rompeu esse relacionamento que nós temos com Deus, quem pode relatar esse relacionamento? Somente Deus. Às vezes você faz alguma coisa contra uma pessoa, e como que você vai reatar esse relacionamento com essa pessoa? Você pode tentar, mas se aquela pessoa não te der o perdão, você não tem como reatar esse relacionamento. Deus a gente nem pode tentar. O homem em pecado, ele ficou tão perdido, que ele já não sabe mais como tomar atitudes, como se aproximar de Deus. Então existe na teologia esse termo, graça preveniente, que é relacionado à questão de que antes que o homem possa buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. Procuramos Deus, por quê? Porque primeiro Ele se colocou diante de nós. Primeiro Ele lança esse desejo para que nós possamos buscá-lo. João 6,44 é um versículo que dá para ilustrar isso, quando ele diz, ninguém vem a mim, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso tira qualquer pretensão humana de dizer que se achegou a Deus porque Ele é melhor, ou seja, qualquer vestígio de mérito no ato de nos achegarmos a Deus. O homem mais santo se achegou a Deus foi porque Deus o atraiu.
Nesse desejo de formar uma identidade parecida com Jesus, nós temos que clamar que o Senhor venha nos atrair. O Senhor coloque no nosso coração esse desejo de ser mais parecido com Ele. Porque se há uma coisa que nós não podemos fazer, simplesmente por técnicas, por repetições, exercícios, é ser santo. Ninguém pode ser santo, porque simplesmente quis ser santo. Mas primeiro o Senhor Deus tem que desejar. Esse é o nosso pedido, né? Que Deus abra o nosso coração, que Deus forme o nosso coração. E nós vamos sim buscar muito, nós temos que buscar, nós temos que trabalhar. Mas é o próprio Deus que coloca esse desejo no nosso coração, de buscá-lo. Marcos 10, 45 diz que Jesus veio ao mundo para dar a vida em resgate de muitos. Isaías 54, 10 diz que porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apagará de ti, e a minha aliança da minha paz não será removida. Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então são todos esses textos que falam sobre essa questão de Deus nos buscar, de Deus nos amar. Então, voltando àquele princípio, semana passada nós estudamos o que pensamos de nós mesmos. E há uma questão: podemos pensar bem demais, mas este autoexame, ou este autoconhecimento, pode ser também ao contrário. Ou seja, o autoengano, ele pode ser tanto para aquele que se acha bom demais quando não é, ou aquele que se acha ruim demais quando ele também não é tão ruim assim. O autoengano tem dois lados: pensar bem e pensar mal. Pensar bem e pensar mal. É muito difícil nós, realmente, a partir do momento em que nós entendemos quem nós somos, a partir do momento em que nós conhecemos o quanto nós somos pecadores, chegar à presença de Deus e tentar, como se diz, sentir-se não culpado, sentir-se tranquilo. É muito difícil isso. Lembra que nós falamos na semana passada que aquele que às vezes até em momentos de angústia sente que não merece estar no céu, sente que é muito miserável, sente que não vale nada, tem mais chance de estar no céu do que aquele que fala: não, estou bem com o Senhor, graças a Deus. Foi o fariseu e o publicano. Mas, irmãos, nós precisamos tratar isso. Culpa e vergonha é um mal, ele pode ser um mal, pode atrapalhar a nossa vida com Deus, porque nós temos que entender que somos miseráveis pecadores, mas em Cristo nós somos perdoados, nós somos livres, nós somos santos. Podemos ter essa coragem de usar essa palavra: eu sou santo, porque eu sou separado para o serviço de Deus. Perdão e aceitação. Tem uma pergunta aí: o que Deus faz a respeito da nossa vergonha? O que Deus faz a respeito da nossa vergonha? A resposta já está aí: Deus nos aceita pessoalmente. Aceitação é além do perdão. Você pode perdoar alguém, mas, sei lá, não gostar daquela pessoa, no sentido de estar com ela todo dia, ou viajar com ela. Às vezes alguém fica um pouco receosa disso: será que eu perdoei? Eu perdoei, mas eu não quero mais estar tanto com esta pessoa. As coisas acontecem.
Você pode sim ter perdoado, mas não, de certa forma, mais ter o mesmo alegria, né, de estar com certas pessoas. Mas Deus não é assim. Deus, além do perdão, Ele nos dá aceitação. Então, nesse livro que nós também estamos estudando, o escritor fala que Deus não apenas perdoa, mas Ele nos aceita pessoalmente, querendo estar conosco porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. O perdão de Deus é uma coisa, mas além do perdão, Ele nos dá a sua companhia, Ele nos dá o seu amor, Ele está conosco. Deus poderia simplesmente falar: não, eu perdoo vocês e vou criar um lugar para vocês morarem. Não, mas Deus falou: eu perdoei vocês e vocês vão morar comigo, vocês têm morada comigo, o Espírito Santo habita em vocês, vocês vão morar no céu comigo. Então Deus não apenas nos perdoa, mas também nos aceita. E aí nesse livro tem uma ilustração de um jovem, aliás é uma criança, que vai com o seu pai num sítio ou numa feira dessas que tem animais, e ele entrou lá num lugar onde tinha uma mula, e ele acho que não conhecia muito bem, e de repente a mula deu uma abertura lá na boca, aqueles dentes amarelos, e fez um barulho esquisito, e o menino saiu correndo, e disse que ele foi saindo correndo até o seu pai, e naquele percurso tinha muita gente, todo mundo que viu a cena ficou rindo dele, rindo, até que ele chegou no seu pai. Então conta-se que depois ele recuperou lá o seu fôlego e disse: meu pai não riu de mim, apenas meu pai não riu. Certas coisas que nós fazemos, irmãos, pode ser algo vergonhoso para qualquer pessoa, motivo de riso. Às vezes nós temos dificuldade até mesmo em aceitar algumas coisas que familiares nossos fazem. Tem filhos que têm vergonha de seus pais, tem pais que passam vergonha pelas atitudes de seu filho. Um dia eu estava indo lá na Vila Aparecida buscar o boletim, e eu vi uma viatura da polícia parada na frente de uma casa, e um menino, devia ter uns 16 anos, na porta, e eu fiquei imaginando, imagina a vergonha para um pai, um carro da polícia parar para prender o seu filho, por mais que esse pai aceite, mas a gente percebe que Deus conhece tudo sobre nós, Deus vê tudo o que nós fazemos, e Ele tem vergonha de nós? Não. Nós não precisamos nos sentir culpados na presença de Deus. Vamos supor que eu fiz alguma coisa errada contra um dos irmãos, eu vou sentir vergonha de chegar perto, até posso ser ameaçado. Mas quando a gente faz qualquer coisa diante de Deus, Deus não tem essa vergonha de nós, Ele nos perdoa. E quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele mostra o seu amor por nós. Hebreus 2:11 diz que Deus não se envergonha de chamá-los de irmãos. É meu irmão. Jesus nos chama de amigo, de irmão. Nós somos unidos, somos filhos de Deus. Então isso mostra o tamanho da aceitação. Além do perdão, existe a aceitação. E esta aceitação é que vai formar essa nossa identidade, tirar a nossa culpa, essa nossa preocupação às vezes em excesso. A gente chegou na parábola, nós não vamos estudar essa parábola por completo, mas ela é muito conhecida, e eu
separei porque ela representa muito bem essa ideia. O que é o filho perdido? É o homem pecador. O homem pecador que abandona os seus pais, que abandona tudo, resolve viver dissolutamente. E ele se arrependeu? Se arrependeu, mas numa hora que ele não tinha mais nada. Mas ele se arrepende e volta para o pai. Ele podia se arrepender e nunca mais ter coragem, de vergonha, não se aproximar mais do pai. Mas mesmo talvez com ressentimentos, preocupação, ele volta para o seu pai. E o pai é o quê? A representação de Deus, que não só perdoa, mas como acolhe, mas como ama e como ajuda, abençoa esse filho. Vou ler aqui. Um filho toma a herança e a desperdiça longe de casa, se deparou com a fome, que ele caiu em si e voltou, envergonhado, mas humilhado ao seu pai. O filho pródigo era motivo de vergonha. Mesmo assim, o pai não o rejeitou, nem o ridicularizou, nem o culpou. A resposta do pai é a resposta do próprio Deus. Quando ele viu na distância, ele está falando do pai, quando ele viu na distância, ele correu pela porta e pela estrada para o encontrar. Ele jogou seus braços ao redor do filho e o beijou. Ele o trouxe de volta em honra, colocou a melhor roupa nele, um anel no seu dedo, para mostrar que ele foi reestabelecido como filho, sapatos nos seus pés, e fez um banquete para comemorar seu retorno. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Então nós percebemos nessa parábola exatamente essa mensagem, de que Deus é aquele que não traz apenas um perdão superficial, mas além do perdão, Ele nos aceita com amor e alegria, Ele nos ama. Esse pai, a hora que ele recebeu esse filho, ele estava lembrando de alguma coisa? Provavelmente ele lembrar no sentido de que ele não perdeu a memória, né? Mas lembrando no sentido de culpar, eu vou fazer uma festa, depois eu vou chamar a atenção desse meu filho. Não, ele estava totalmente feliz, porque aquele perdido foi encontrado. E a gente entende que Deus tem esse sentimento em relação a nós. Não foi do agrado de Deus o homem se perder, o homem pecar, o homem se extraviar, mas a alegria, festa no céu quando um pecador se arrepende. A alegria de Deus quando nós confessamos os nossos pecados e quando nós vamos à presença dEle. E nós não precisamos ir envergonhados. Nós podemos estar na presença de Deus alegres, porque Ele nos recebe. Tem uma passagem aqui também, em Hebreus 12, 2, que diz que por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus sofreu a vergonha, foi morto na cruz. E aqui diz que ele suportou tudo isso por causa da alegria que lhe estava proposta. Que alegria é essa que estava proposta? O que capacitou Jesus suportar a cruz? A única coisa que Jesus tinha para ganhar ao vir à terra e morrer, era morrer para assegurar a nossa salvação. É interessante isso, a gente pensar que Deus não se importou, Jesus não se importou em perder sua vida, Deus não se importou de dar o seu filho, porque grande alegria estava no seu coração em saber que nós seríamos salvos. Tem que chegar envergonhado para Jesus? Tem que sentir-se culpado? Jesus, lembra que eu disse, na primeira mensagem eu falei, a gente não pode chegar soberbo, nós temos que reconhecer quem nós somos, nós temos que reconhecer que nós merecemos a morte, mas a partir do momento em que eu
tenho esse reconhecimento, eu volto para Jesus, como o filho volta ao Pai, e eu sou recebido com alegria, porque é exatamente por isso que Jesus morreu na cruz. Ele não fez para o seu próprio bem, ele não foi obrigado a fazê-lo por causa de Deus, Pai, ou seja, Jesus não fez nada disso forçado. A única coisa que ele receberia como resultado seria um relacionamento redimido conosco. Isso então é o primeiro passo para remover a vergonha, para perceber que Deus, através de Jesus Cristo, nos aceita. Deus aceita o cristão. E nós precisamos aceitar esse veredito de Deus. Olha essa frase, é muito importante. Autoaceitação é construída no fundamento de uma compreensão e apreciação do perdão e a aceitação de Deus. Nós somos assim, né? Às vezes a gente tem dificuldade para nos aceitar ou para acreditar que a gente é capaz de fazer alguma coisa, mas quando alguém vem e fala, olha, muito bom o que você está fazendo, somos apreciados, nós aí temos um fortalecimento nessa autoaceitação, nós fomos referendados e nós então cremos nisso e nós continuamos. Então nós podemos construir essa autoaceitação a partir desse momento em que nós compreendemos o perdão e a aceitação de Deus. O que não é muito fácil, irmãos. Quantas vezes a gente tem dificuldade disso? Já pensou, Deus chega para você e fala, olha, eu te perdoo, eu te aceito, eu te amo. E você diz, eu não acho, eu acho que não. Você já fez alguma coisa errada contra alguém? E aí você foi pedir perdão para essa pessoa, e essa pessoa falou, não, eu te perdoo. Mas você volta para casa e fala, acho que não. Às vezes a gente se coloca no lugar dessa pessoa. Se ela tivesse feito isso comigo, eu ia ter dificuldade de perdoar. Eu acho que ela não perdoou. E humanamente falando, isso é sério. A gente tem mesmo esse sentimento, não tem? Não sei se vocês já sentiram isso. Fez alguma coisa que não devia contra alguém. E parece que ficou uma relação meio chata. Por mais que você peça perdão, por mais que você tente consertar essa história, você fala, acho que não. Acho que não deu certo ainda. Mas com Deus, irmão, não pode ser assim. Nós temos que crer que Deus sim perdoa. Perfeitamente, Deus nos perdoa. Não é acho que não, Deus perdoa. E o exemplo aqui, de Paulo, 1 Coríntios 4, 3 e 4, eu pus apenas um pedacinho do versículo. Paulo era uma pessoa que tinha muita perseguição contra ele, não é? As pessoas falavam mal dele, falavam mal do sermão dele, da mensagem dele, falavam que ele se chamava apóstolo, que ele não era. Paulo podia simplesmente falar, olha, eu sou o que sou, né? Não, eu sou tudo isso. Paulo falou assim que, olha, nem eu mesmo me julgo, porque eu posso julgar que eu estou fazendo certo, e eu não estou fazendo certo. Quem me julga é o Senhor. Eu tenho que aceitar o veredito do Senhor, que muitas vezes a gente faz as coisas certas, mas inseguro, às vezes fala, não sei. Ou às vezes está seguro demais, achando que está certo, está lá para o outro lado. Então, mais do que o que eu acho, do que o que os outros acham, é o que o Senhor acha. O Senhor vê. Eu não devo preocupar-me com as críticas, eu não devo preocupar até mesmo com
com o meu próprio sentimento, seja de crítica ou de aprovação, mas eu devo pensar no Senhor. Pouco importa se sou julgado por vós, isso é a palavra de Paulo, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Confiança total na palavra, no veredito de Deus. O que importa é o que Deus pensa de nós. Culpa e vergonha, a partir do momento em que eu me volto para Deus, em que eu busco o Senhor, eu não devo me aproximar dele sempre como alguém culpado, como alguém que não merece nada. Mas eu devo, assim, agradecer a Deus e formar essa identidade, essa nova identidade, dia a dia com Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Com certeza, o que nós pensamos a respeito de nós mesmos é importante, mas eu devo pensar segundo a medida, segundo ao que Deus tem para nós. Não mais, não menos, mas segundo a medida de Cristo. Amém?